Bom dia, graça e paz, amém? Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Hoje nós vamos na igreja, né? Mas a Bíblia diz que nós precisamos ser a própria igreja. Ou seja, onde nós estivermos, Deus tem que estar junto de nós. Mas vai chegar um momento que nós vamos estar tão unidos com Deus, porque nós vamos estar alinhados, vamos estar dentro do próprio Deus, que não vai ter diferença. Ou seja, onde Deus estiver, nós vamos estar juntos, depois que nós tivermos nossos corpos transformados. Ou seja, nós vamos estar totalmente ligados a Ele, de tal maneira que nada vai nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Senhor amado, nós te louvamos, te bendizemos, reconhecemos, ó Pai, o teu senhorio sobre as nossas vidas, reconhecemos que nós somos totalmente dependentes do Senhor, reconhecemos que o Senhor é bom, reconhecemos que nós não somos destruídos por causa da tua misericórdia, que se renova dia após dia. Nesta manhã, Pai amado, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração. Nós somos gratos porque o Senhor é bom. Nós somos gratos porque o Senhor é fiel, leal conosco. E nós precisamos e queremos também ser fiéis e leais contigo. Nos ajuda, Pai amado, em nossas fraquezas, que nós possamos a cada dia ser uma pessoa melhor. A cada dia nós possamos estar mais perto de Ti. A cada dia nós possamos poder ter força suficiente para corrigir aquilo que precisa ser corrigido em nossas vidas. Ter o caráter de Cristo. E aquilo que nós não conseguimos, Senhor, nós vamos lançar na cruz, aos pés da cruz. Porque sabemos que o Senhor tem todo o poder. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra para fazer e ir além do que nós pedimos ou pensamos. Agora, Pai, nós abrimos nossos corações e queremos dizer muito obrigado, de coração. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem nos livrado de todo acidente, incidente, de todo mal. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é Pai. Muito obrigado, fica conosco. Abre agora nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz. E ouvindo, ó Pai, ter a coragem de colocá-la em prática. Pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Só para fazer uma pequena revisão, né, da parábola do semeador. Nós falamos na semana passada sobre a parábola do semeador. Na parábola do semeador fala sobre 4 tipos de solos e 4 tipos de sementes, né? Ou seja, nos primeiros 3 tipos de solo, os solos foram infrutíferos, ou seja, não deu fruto. E no 4º tipo de solo, o solo fértil, o solo que deu fruto. Então, por que os 3 primeiros solos não deu fruto? Então, o primeiro, porque o Satanás, o diabo, roubou. O diabo roubou a semente. A semente foi dada para todos os solos da mesma forma, de uma forma indistinta. Então, nos ensina que a gente tem que semear, temos que pregar, temos que falar do amor de Cristo. Mas esse solo, essa semente que caiu no solo, na beira do caminho, diz que o pássaro, né, veio e roubou. Esse pássaro é Satanás. E por que roubou? Porque não tinha profundidade no solo. O segundo é que no solo tinha muitas pedras. E essas pedras, elas não proporcionavam que a semente, quando logo nasceu, elas produzissem raízes profundas. Então,
essa superficialidade, falta de raízes, fez com que a semente não brotasse. E esse solo cheio de rochas é a nossa carne, nosso egocentrismo, ou seja, quando nós olhamos somente para nós, quando nós somos egoístas e não olhamos para mais nada. Então, o segundo solo que não produziu é um solo onde a carne fala e grita muito alto. E o terceiro tipo de solo é aquele solo onde os espinhos sufocaram a semente. E os espinhos aqui representam as ilusões do mundo, a preocupação com o mundo, a preocupação com a riqueza, o engano do mundo. Ou seja, o mundo, ele foi o inimigo que fez que a semente não germinasse. Então nós temos 3 inimigos que fazem com que o solo, ou seja, as pessoas, o coração das pessoas não aceitem e não produzam frutos. Primeiro, Satanás. Segundo, a nossa própria carne. E terceiro, o mundo. Então esses são os inimigos que nós vamos ter sempre. Temos que sempre vigiar em relação ao diabo, em relação à nossa própria carne e em relação ao mundo. Em relação ao diabo, a Bíblia já diz, Tiago 4,7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, contra o diabo nós podemos resistir. Agora, em relação à carne, a Bíblia diz: fugir do mal e da aparência do mal, fugir da tentação. Então, da carne nós temos que fugir. O diabo nós podemos enfrentar, a carne nós temos que fugir, e o mundo, a Bíblia diz que o mundo ele tem um sistema, ele tem uma forma como funciona, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo pertence ao diabo. Então o que eu posso fazer, eu devo fazer em relação ao mundo? Eu preciso estar atento, vigilante. A Bíblia diz: vigiai e orai sem cessar. Então, para eu produzir, eu preciso ser um solo fértil. E o solo fértil é aquele que produz a 30, 60, a 100 por 1. E hoje, então, nós vamos falar, já que eu peguei uma pequena recapitulação, o que eu faço para ser um solo frutífero? Porque é essa pergunta que não quer calar. O que eu faço para ser um solo frutífero? Primeira coisa, eu preciso ser humilde. A palavra de Deus diz, Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas o que significa ser humilde? Humilde é bem o oposto de ser orgulhoso. O orgulhoso, as pessoas sabem o que é. É aquela pessoa que tem a resposta, é aquela pessoa que sabe tudo, é aquela pessoa que se coloca num lugar super elevado, ou seja, além daquilo que deveria. Então, o humilde, ele está sempre pronto para aprender. O humilde, ele tem um coração ensinável. Aqui está o X da questão principal. O humilde, ele deixa ser ensinado. O humilde, ele está com o coração aberto. O humilde, ele quer aprender. O humilde, ele quer corrigir. O humilde, ele verifica os seus defeitos. Porque o orgulhoso não, o orgulhoso ele se acha. O orgulhoso ele pensa que é o cara, esse cara sou eu. O humilde, pelo contrário, ele sabe que ele precisa aprender, ele sabe que ele precisa de correção, e ele aceita a correção, ele aceita a disciplina, ele vê e olha para dentro de si e sabe que precisa de ajuda, precisa de apoio. Então, essa é a pessoa humilde, ele é ensinado. Então, como é que eu posso ser um coração, um solo fértil? Tire um tempo diariamente para ler e meditar na Bíblia. Amém? Se nós não lermos e meditar na Bíblia, como nós vamos usar as armas espirituais? Porque muitas coisas que acontecem na nossa vida, nós precisamos ter a sensibilidade de saber que não é físico, não é emocional, é espiritual. E as coisas espirituais se combatem com as armas espirituais. E uma das armas espirituais é a própria palavra de Deus, que lá em Efésios capítulo 6 é simbolizado como uma espada.
ou seja, uma arma de defesa, mas também uma arma de ataque. Jesus, ele atacou o diabo, combateu o diabo através da palavra de Deus. Então, tire um tempo diariamente para ler a Bíblia. E aí, nesse tempo, você vai pedir para o Espírito Santo compreensão, revelação da palavra. Porque a palavra de Deus, ela é espiritual. Ela só se discerne espiritualmente. Não é como qualquer outro livro, que você lê, analisa, critica, pergunta, e você extrai respostas. A palavra de Deus, ela é além de um livro normal, porque ela é sobrenatural, precisa da revelação de Deus. Amém? Então, um solo fértil precisa ser cuidadosamente preparado, arado. E essa preparação significa: eu estou disposto a aprender, eu quero aprender, eu me submeto ao Senhor de Deus e eu vou deixar que Ele me ensine. Eu vou permitir que o Espírito Santo me mostre. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando eu deixo o Espírito Santo ele me ensinar, automaticamente eu me torno aluno de Deus. Eu deixo ele fazer o que precisa ser feito. Amém? Então, agora uma pergunta: você é ensinável? Você se deixa ser ensinado por Deus? Ou você é rebelde? E já começa com historinha e justificativa e botar culpa em alguém. Ou seja, a pessoa ensinável, ela olha para si e julga a si mesmo. Nós não fomos e não temos competência e papel para julgar os outros, mas precisamos julgar a nós mesmos. Devemos julgar a nós mesmos. Devemos olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, tem uma parte aqui que não é boa, e eu sei, e tu sabe muito bem, e eu preciso de ajuda. Então, ser ensinável é permitir que Deus corrija, permitir que Deus ensine, permitir que Deus discipline. Ser rebelde é não dar vez e voz para ninguém, muito menos para Deus. Querer ser dono do seu próprio destino. Eu que sei, eu conto as minhas historinhas e acabou. Então, a pergunta que não quer calar: você é ensinável ou rebelde? Para eu ser um solo fértil e frutífero, eu tenho que renunciar às distrações e às preocupações mundanas. Eu vou repetir: para eu ser um solo fértil, eu tenho que renunciar às distrações e às preocupações mundanas. Ou seja, em resumo, eu tenho que ter prioridade. Qual é a minha prioridade? Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, eu não vou permitir que a minha mente gaste tempo, e gastar tempo significa gastar energia, e gastar energia significa gastar vida, me preocupando. O que é preocupação? É preocupar-se com algo que pode ou não acontecer, e geralmente 92% das vezes nunca vai acontecer. Eu gasto um tempo precioso, eu gasto uma energia preciosa em coisas que não estão sob o meu controle. Amém? Pastor, o que eu faço então sobre coisas que não estão no meu controle? Simples. Eu oro e entrego a Deus. E descanso em Deus. Por quê? Porque eu, ser humano, homem, eu ajo no natural, naquilo que é possível. E Deus age no sobrenatural, no impossível. Então, se eu entendo, isso é claro na minha mente, eu vou descansar. Eu sei que tem coisas que é para eu fazer, e Deus não vai mover uma palha, um dedo sequer. Mas tem coisas que Deus
somente Deus pode fazer. Então eu preciso pedir esse discernimento para saber o que é para mim, ou seja, para eu fazer, e o que Deus vai fazer. E se Deus não fizer, Deus é Deus, eu vou descansar nele. O problema não é mais meu, o problema agora é dele. Eu passei para ele o abacaxi, passei para ele o pepino. Se ele quiser fazer salada, se ele quiser fazer salada de fruta, o problema é dele, não é mais meu. Ou seja, eu vou usar a minha fé inteligente. Por quê? Porque eu estou associado com Deus e Deus vai fazer o que lhe convém. Ponto. Simples assim. Amém? Então, para ser frutífero é essencial colocar o reino de Deus acima das ambições e ansiedades do mundo. Tudo coloca diante do Senhor. Então nós temos que avaliar quais são as tuas prioridades, quais são as tuas distrações, o que te afasta de Deus, o que te aproxima de Deus, quais são as companhias que te levam para mais perto de Deus, quais são os amigos, colegas que te afastam de Deus, quais são as ações, os comportamentos que fazem com que você se aproxime mais de Deus, quais são os comportamentos, ações, atitudes que te distanciam de Deus. Quando a gente tem isso muito claro na nossa mente, a gente começa a ver, puxa vida, o celular hoje ele está me afastando ou me aproximando de Deus. Eu uso o celular para ver vídeos, filmes, louvores, coisas que me aproximam de Deus, ou eu uso o celular só para rolar no feed do Instagram e ver fofoca. Eu não estou dizendo que não vai ter momento que você não possa ver um vídeo engraçado, que você não vai ver uma coisa que tu gosta. A grande questão é, limita. Existem hoje aplicativos que você pode limitar o tempo nas redes sociais. Eu coloquei, eu não passo mais de 20 minutos por dia. E quando eu ficar, o aplicativo ele acusa. Então você precisa ter formas para evitar, porque você começa a ficar, você se distrai, e daqui a um pouco ficou horas nas redes sociais. Horas que você está perdendo de conversar com o teu esposo, com a tua esposa, com os teus filhos. Horas que você está perdendo de estudar, de aplicar, de ter mais conhecimento. Horas que você podia estar fazendo alguma coisa de benefício para ti. Uma academia, uma caminhada. Ou seja, o que te distrai? Coloca uma lista de coisas que daqui a um pouco pode estar te prejudicando, pode estar te perturbando, pode estar te afastando de Deus. Amém? Então, quais são as tuas prioridades reais? E quais são as distrações? Amém? Agora vamos para o terceiro elemento que nos auxilia para ser um solo fértil e frutífero. Permaneça na palavra e pratique-a diariamente. Permaneça na palavra e pratique-a diariamente. Ou seja, tenha um estilo de vida de tal maneira que seja impossível dissociar aquilo que você crê, daquilo que você fala, daquilo que você pensa, daquilo que você sente, daquilo que você vive. Viva o que você prega e pregue o que você vive, de tal maneira que aquilo se torne tão natural, mas tão natural, que seja impossível mais viver de uma forma diferente. Ou seja, não precisa forçar. A palavra de Deus diz em Malaquias 4:8, não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ou seja, a palavra de Deus entra dentro de nós, provoca uma mudança, provoca uma transformação, e daqui a um pouco começa a provocar um transbordo. O que eu vou falar? Do amor de Deus. Por quê?
estou cheio da presença de Deus, pois Deus é amor. O que eu vou falar? Eu vou perdoar, eu vou pedir perdão, eu vou dizer, eu errei, me perdoa. E vai ser natural. Por quê? Porque eu estou cheio de Deus. Quem ama muito, perdoa muito. Amém? Então, quando eu estou cheio de Deus, é impossível eu não buscar a presença dEle. É impossível não buscar o cumprimento da vontade dEle na minha vida. É impossível não querer me associar, me comunicar todos os dias. Eu vou estar com meus pensamentos voltados, fixados nele. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Então, não vai ser o medo do inferno que vai fazer eu procurar Deus, mas vai ser o amor, o desejo, a vontade de estar com Deus todos os dias, que vai me impulsionar e fazer com que eu pratique a palavra de Deus, e a palavra de Deus se torna tão natural na minha vida, que os meus comportamentos, a minha comunicação, a minha fala, as minhas atitudes, as minhas ações vão ser coerentes com o que está escrito na palavra de Deus. Só que isso é uma construção, não começa, ou melhor, não termina logo, ela é um processo que só termina quando Deus nos chamar, mas tem um começo, e o começo é decisão, o começo é eu escolho Deus todos os dias, eu escolho de uma forma consciente, racional, eu quero, eu vou, eu estou me esforçando para quê? Para ser tudo aquilo que Deus fez para eu ser. Então, na verdade, eu volto à minha essência, porque a minha essência é a natureza de Deus que está em mim. A minha essência é eu ter a minha própria identidade, eu não querer mais fazer as coisas ou ser como as pessoas querem que eu seja. Simplesmente eu vou ser. Simplesmente eu vou falar. Simplesmente eu vou abrir meu coração e deixar rolar. Por quê? Porque é natural. Porque foi Deus que fez assim. E Deus faz tudo bem. Tudo que Deus faz é bom. Se eu compreendo isso, eu acessei a minha identidade, eu acessei quem eu sou verdadeiramente, eu acessei a minha natureza, a minha origem, que é Deus. E depois, pastor, que o Senhor quer acessar, você vai ser livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não sei vocês, mas eu não quero mais ser escravo das opiniões dos outros, escravo das emoções dos outros, da aceitação, da validação dos outros. Não, chega. Eu quero ser livre, completamente livre, e a verdadeira liberdade e a verdadeira vida só tem quem está ligado com Deus, autor da vida, a verdade, o caminho, Jesus. Amém? Então eu desafio vocês hoje a quererem, a desejarem ardentemente, do fundo do coração, essa vida com Jesus. Eu desafio vocês ardentemente a ter todos os dias, até o final, até quando o Senhor chamar, e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu sou teu. Para você, mulher, irmã, eu sou tua, Senhor, completamente tua, totalmente tua. Eu estou ligado ao Senhor de tal maneira que nada vai me separar do amor que está em Cristo Jesus, nem altura, nem profundidade, nada vai me separar do amor que
que está em Cristo Jesus. Se a gente entende isso, a nossa percepção do mundo muda e nós nos tornamos solos férteis. Amém? Então, nós precisamos viver de uma forma de integridade, profundidade, intencionalidade. Pastor, o que significa intencionalidade? Tudo que tu for fazer, pergunte: por que eu vou fazer isso? Quem vai ser glorificado com essa minha atitude, com essa minha fala, com esse meu comentário, com essa minha opinião, com essa minha reação? É Deus ou o diabo? Se o diabo for favorecido, nós precisamos repensar. Se a tua carne for favorecida, você precisa repensar. Mas se Deus for favorecido, é assim que você tem que agir. Amém? Romanos 10:31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa que seja para a glória de Deus. Amém? É isso que nós precisamos ser. Então, para ser um solo fértil, é um processo contínuo de humildade. Ou seja, você todos os dias precisa dizer: Senhor, cria mais humildade em mim, me torne uma pessoa ensinável. Amém? Todos os dias você tem que renunciar às preocupações, distrações, e você tem que priorizar a Deus e a sua palavra. Todos os dias você tem que praticar a palavra de Deus e ter um estilo de vida. Ou seja, para resumir, tenha um coração ensinável, tenha prioridade no reino de Deus e tenha um estilo de vida condizente com o que Deus quer que você tenha. Amém? Assim você vai ter um coração ensinável. Amém?